Deus abençoe muito você, mais uma devocional. Hoje nós vamos encerrar 1 Timóteo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, tá? E aí nós terminamos mais uma carta de Paulo, 1 Timóteo. Então vamos lá. Capítulo 6, o versículo 1. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Aqui Paulo continua tratando, ou finaliza o assunto do capítulo 5, quando ele fala sobre as viúvas, os líderes, os escravos, no caso os servos. Então ele coloca aqui a questão de você honrar aquela pessoa para quem você trabalha, de você trabalhar para aquela pessoa como se estivesse fazendo para Deus, honrando o seu patrão, no caso. Versículo 2: os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Queridos, eu fico assim encantado com a maneira como o evangelho ele influencia todas as áreas da vida, nas suas minúcias, nos seus detalhes. Nós seríamos extremamente bem-sucedidos, abençoados, se nós colocássemos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. A nossa sociedade ia mudar muito. As nossas famílias iam mudar muito. A nossa igreja, todas as áreas da vida. Então, quando eu tenho fé, e a fé não é simplesmente acreditar que Deus existe, mas a fé envolve também confiar de que Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, e tudo que Ele manda é para o nosso bem, e eu tenho que ter temor para obedecer. E se nós colocarmos os princípios de Deus, do Evangelho, do cristianismo, da palavra, em nossas vidas, seremos muito bem-sucedidos, bem-aventurados, em todas as áreas. Então você perceba aqui Paulo falando de detalhes da vida, de coisas pequenas que fazem toda a diferença, porque a vida é feita de detalhes. Isso é muito importante. E Jesus mesmo colocou: quem é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Então, esta é a palavra de Deus para a sua vida. Aqui, agora, Paulo vai falar sobre o amor ao dinheiro, uma palavra muito contextualizada, muito para hoje, para todas as épocas, né, da história. Mas o amor ao dinheiro, vale a pena você prestar atenção, vale a pena você abrir o teu coração para Deus ministrar na sua vida, para ver qual que é a verdade bíblica em relação às nossas finanças, aos nossos bens, ao dinheiro que nós temos. Então, presta atenção aqui a partir do versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, é como o ensino que é seguido, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Ou seja, aquela pessoa que não concorda com a palavra de Deus é orgulhosa e não entende nada. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias, brigas, discussões, contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. O que Paulo está falando aqui é sobre as pessoas que se infiltram na igreja para provocarem dissensões, provocarem brigas, provocarem invejas, ensinarem mentiras, são arrogantes, são presunçosas, e tudo camuflam com uma casca de piedade, uma casca de santidade, mas por dentro são hipócritas, são sepulcros caiados. E infiltram-se para ganhar dinheiro. Usam a boa fé das pessoas para extorquí-las. Então, diz aqui, quero que você preste muita atenção no finalzinho do versículo
que nós lemos aqui. Aqueles que têm a mente corrompida, versículo 5, e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Pensam que a piedade, o andar com Cristo, é para ganhar dinheiro. Agora, olha o que Paulo fala sobre isso. De fato, a piedade, você ter uma vida santa, você viver de acordo com a vontade de Deus, a piedade, com contentamento, eu ser feliz com o que eu tenho, contente com o que eu tenho, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Isso aqui Paulo coloca de uma forma tremenda, que estamos aqui de passagem. Tudo que nós vemos, tudo que nós temos, tudo vai ficar. As pessoas nascem sem nada e morrem e não levam nada. A única coisa que nós vamos levar é a nosso espírito, é a nossa alma, é aquilo que nós investimos em Deus, daquilo que é eterno, e não o temporal. O temporal tudo vai ficar. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, as pessoas se dedicam tanto para ganhar dinheiro e esquecem que vieram nu para esse mundo e nu morrerão, ou seja, não vão levar nada. Por isso, versículo 8, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Se você tem o que comer, o que vestir, onde morar, tenha contentamento, tenha satisfação, tenha alegria. Eu tenho falado muito isso aqui na igreja, porque para mim é onde muitas pessoas são pegas, num ponto fraco. Quando você tem insatisfação, quando você tem descontentamento, você sempre vai viver amargurado, sempre vai viver de uma forma ingrata e principalmente fazendo loucuras para ter aquilo que você não pode ter. Você pode muito bem galgar uma prosperidade, isso não é errado, pelo contrário, é digno quando você trabalha honestamente, quando você tem condições de obter as coisas, mas galgar paulatinamente, gradativamente, aos poucos, conforme as condições que você tiver. Então, isto é o ponto, é a satisfação. Senhor, muito obrigado porque eu tenho esse carro. Muito obrigado porque eu tenho essa casa, muito obrigado porque eu tenho esse alimento, muito obrigado porque eu tenho essas roupas. É o que eu posso ter. Então, tendo o que vestir, tendo o que comer, tendo que morar, onde morar, ou seja, as necessidades básicas supridas, estejam satisfeitos. E ele continua aqui. O versículo de número 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por que Paulo está dizendo isto? Porque a pessoa, quando ama o dinheiro, ela fica insana. E qual que é o grande problema de adquirir muitos bens? É você nunca estar satisfeito com o que tem. Às vezes nós começamos a perceber pessoas que têm muito, muito, e não estão satisfeitas, querem sempre mais. A maioria das pessoas ricas são muito mesquinhas. A maioria das pessoas ricas, elas só têm uma preocupação: ganhar, ganhar, ganhar. E nisso segue uma outra preocupação: não perder, não perder e não perder. Este é o mundo que nós vivemos. O mundo centrado na matéria, o mundo que nos impulsiona ao consumismo. E qual que é a grande faceta do marketing, a grande faceta da propaganda? Você ficar insatisfeito com o que você tem. Aqueles produtos que são colocados é para dizer o seguinte para você: você não consegue viver bem se você não tiver isto. E aí você começa a fazer loucuras para adquirir aquilo. E depois que você adquire, você percebe que aquilo lá dura um tempo e depois passa outro. Este é o mundo que nós vivemos. É a ciranda que nós estamos. Ou você se liberta disso pela graça de Deus,
percebendo que isso é nocivo, e qual que é o grande trunfo que você tem para não entrar nessa ciranda desenfreada de consumismo e de aperto financeiro, de gastar dinheiro, de amar o dinheiro, de querer dinheiro? É ser satisfeito. É ser contente com aquilo que você tem. E Paulo ele completa com uma palavra fantástica, no versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz aqui que o dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o dinheiro, quando é usado, é bênção. Você tem liberdade para ofertar, dizimar, você tem liberdade para investir em pessoas, sem liberdade para poder dar aos seus filhos uma escola boa, uma educação bacana. Você tem liberdade para fazer uma viagem dos sonhos. Você tem liberdade para viver de uma forma tranquila, mas não colocando o amor nisto. Então o dinheiro é bênção. O amor ao dinheiro é maldição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é o amor ao dinheiro que gera avareza. E a Bíblia diz que é idolatria. O dinheiro, muito mais do que um papel moeda, se tornou um ídolo na vida de muitas pessoas. E é uma linha tênue, sabe? Então tome cuidado, porque muitas pessoas abandonaram a fé por causa do dinheiro. Largaram Deus por causa do dinheiro. Se corromperam por causa do dinheiro. Abandonaram suas famílias por causa do dinheiro. Olha só o final da palavra aqui do versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, cobiça de querer ter, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Muito forte esta palavra. Se desviaram da fé e se atormentaram. São atormentadas com muitos sofrimentos, principalmente a eternidade sem Deus, a eternidade no inferno. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Que o homem dará em troca da sua alma? Não se deixe iludir, não se deixe enganar. Tenha contentamento e tenha satisfação. Use o dinheiro e ame a Deus, adore a Deus, ame as pessoas. Use o dinheiro, não ame o dinheiro e muito menos não adore o dinheiro. O versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isto e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Em contrapartida, Paulo coloca algo totalmente espiritual, eterno. Que o teu coração esteja nestas coisas. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combata o bom combate. Diante de Deus, que a tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo, guarde este mandamento imaculado, sem mancha. Guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus para a sua vida. Não se deixe iludir por este mundo. Não se deixe enganar pelas coisas materiais. Não se deixe enganar pelos prazeres deste mundo. Isso tudo vai acabar. Vai acabar. Mais cedo ou mais tarde vai acabar. A morte vai chegar para todos, mais cedo ou mais tarde, ou Jesus vai voltar. Mais cedo ou mais tarde, eu não acredito que será mais tarde. Eu creio que a vinda de Cristo está muito às portas. Então o que nós precisamos entender? É a fé que vai me fazer focar nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. A qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ao único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver,
A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Busque as coisas de Deus. E Timóteo, eu digo mais, ordene, versículo 17, aos que são ricos no presente século ou no presente mundo, que não sejam arrogantes, presunçosos, metidos. Eu peço que você faça isto, ordene, como filho de Deus, não sejam arrogantes. Ordene aos ricos, não sejam arrogantes. Nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Pessoas riquíssimas, de uma hora para outra, são ceifadas. Todo o dinheiro do mundo não pode comprar a vida. E quando chega a hora daquela pessoa morrer, ela morre. Ou num acidente, ou numa enfermidade. Ela morre. A vida é um sopro. Pessoas riquíssimas são pegas morrendo de câncer. E todo o dinheiro do mundo pode pagar hospitais, médicos, medicamentos, mas não podem comprar a saúde. Não podem comprar a vida. Então, que não sejam presunçosos, arrogantes, não coloquem a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Esse versículo aqui é lindo demais. Deus provê tudo que nós precisamos. Para quê? Para nossa satisfação. Então a pior coisa do mundo é quando uma pessoa provê e você fica insatisfeito. E está dizendo aqui, Deus provê para nossa satisfação. Então é um absurdo quando ficarmos insatisfeitos. É como se disséssemos para Deus, o Senhor não está cuidando de mim. O Senhor não está cumprindo a tua palavra, o Senhor não está sendo fiel. É como se nós disséssemos isso na prática, através da nossa insatisfação, do nosso descontentamento, porque é Deus que provê todas as coisas para nossa satisfação. E Ele permite até que passemos os períodos de escassez, para saber até que ponto nossa fé e nossa confiança nele não vão se esvair por causa das circunstâncias, não vão se afogar nas dúvidas, no mar tumultuado das dúvidas que muitas vezes somos inseridos. Versículo 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem aos ricos, e que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Use o dinheiro para abençoar vidas. Use o dinheiro para abençoar tua família, abençoar a tua igreja e abençoar as pessoas necessitadas. Use o teu dinheiro. Se Deus te deu condições de ter, seja generoso. Seja rico em repartir, rico em boas obras. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para que a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Muito profundo. Eu serei rico se eu investir na eternidade, usando os meus bens para abençoar vidas, para ser generoso na obra de Deus. Isso sim ninguém vai me tirar. Isso sim ninguém vai roubar. Por isso que Jesus fala, ajunte tesouros onde a traça e o ferrugem não corroem, nem os ladrões escavam e roubam. Lá, meu tesouro está garantido. Aqui, só incerteza e principalmente é passageiro. Quando você for, toda a casa que você ama, o carro que você adora, as roupas que você não vive sem, o celular da última geração que você tem, tudo que você tem, todos os seus bens, tudo vai ficar. Você não vai levar nada. Nada. Então, ajunte tesouros na eternidade. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento.
Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês, ou a graça seja com você, Timóteo. Deus abençoe muito a sua vida. Assim Paulo termina a sua primeira carta a Timóteo. Amanhã nós vamos começar 2 Timóteo. E aí nós vamos ver a última carta de Paulo. Foi a última carta que ele escreveu na prisão em Roma, antes de ser morto pelo imperador Nero. Então nós vamos, se Deus permitir, amanhã concluir a última carta de Paulo e assim terminarmos todas as cartas de Paulo. Eu creio que Deus tem muito ainda para você, tá? Muito. Deus tem nos abençoado com conhecimento, Deus tem nos abençoado com luz, com direção através da palavra. Eu louvo a Deus porque você tem persistido nessas devocionais. Eu louvo a Deus. E eu digo para você, tem muito mais ainda para nós, tá? Tem muita coisa ainda pela frente. Deus abençoe muito a sua vida, muito mesmo. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso provedor, é aquele que nos dá tudo para nossa satisfação. Por isso nós pedimos perdão pela nossa insatisfação, pelo nosso descontentamento, pelas reclamações que saem da nossa boca. Dê-nos um coração mais grato, dê-nos um coração mais satisfeito e, acima de tudo, um coração quebrantado, que reconheça que é o Senhor que dirige as nossas vidas. E o Senhor sabe como fazer. Nos sujeitamos a Ti, nos submetemos a Ti e agradecemos que o Senhor é o Deus e Senhor absoluto de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você com provisão. Deus abençoe muito você com contentamento e satisfação. Até amanhã, se Deus quiser.